Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre nos amparando, nos envolvendo, nos auxiliando na nossa jornada de transformação íntima. Continuamos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, e como sempre o nosso convite para uma prece, para que possamos, em um lugar tranquilo, em um momento oportuno, nos concentrarmos no estudo e possamos iniciar os nossos trabalhos, elevando o nosso pensamento ao nosso irmão Jesus. E através da imagem de Jesus, não Jesus na cruz, mas mentalizando Jesus conosco aqui ao nosso lado, nos ouvindo, estando aqui nos acompanhando nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Com essa imagem de um Jesus tão próximo de nós vamos agradecer ao nosso Pai por mais esse dia. Nós vamos agradecer pela oportunidade de termos levantado das nossas camas, pela chance de termos saúde do nosso corpo físico, pela oportunidade do alimento, tanto material quanto espiritual que vamos receber. Nós vamos agradecer pela família, ainda que distante, mas que são os amores que nos acompanham no caminho. Agradecer o trabalho ou o descanso, todas as bênçãos que o nosso Pai deposita em nossas mãos a cada dia, esses bens materiais e espirituais, na crença de que nós possamos ser melhores a partir das vivências que nós vamos ter aqui na matéria. Mas Pai, além de te agradecer, nós pedimos pelos nossos amores que já partiram, que onde estiverem no mundo espiritual eles sintam a nossa saudade, eles sintam o nosso amor e acima de tudo eles sintam a nossa certeza do reencontro nessa jornada de transformação. Te pedimos também, Pai, que olhe para os nossos amores a caminho, mostrando a importância dos valores morais acima dos valores materiais, da família, da necessidade de sermos pessoas voltadas ao nosso melhoramento íntimo. Auxilie os nossos amores que talvez não tenham encontrado a Ti ou não estejam em processo de encontro como nós estamos, para que eles entendam a importância da existência de Ti, desse plano maior, de toda essa espiritualidade que nos socorre. Ampara, Pai, os que não têm quem ore por eles, os que estão marginalizados, nas ruas, com fome, nos presídios, nos hospitais, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos abandonados, os nossos irmãos que aonde eles estiverem, aonde ainda falta amor, que eles possam jamais duvidar do Teu amor, da certeza de que no momento mais difícil você nos toma em Teus braços, se assim nós permitirmos, se assim nós estivermos voltados a Ti. Por fim, nos ilumina, nos ampara na nossa jornada que não é fácil, nos dando força nas nossas provas, nas nossas expiações, nos auxiliando a mantermos firmes nos valores morais, apesar de tantas dificuldades, apesar de tanta pressão espiritual que todos nós vivenciamos. Nos auxilia nessa jornada de transformação íntima, para que continuemos no estudo, para que continuemos cada vez mais buscando conhecer, porque através do conhecimento nos transformaremos. Esteja conosco, hoje e sempre, e ampara, Pai, esse estudo que vamos realizar agora. Assim seja, damos graças a Ti. Nós continuamos esse estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que no mundo material nós classificamos como a psicologia transpessoal do Abraham Maslow, Essa psicologia transpessoal é uma psicologia que parte do pressuposto de que os problemas na psique humana não resultam apenas da experiência sensível, não resultam apenas dos traumas da infância ou das questões da consciência coletiva. Então Maslow ele aprofunda Freud, Jung e entende essa dimensão transcendental, que é a dimensão do ser, que envolve os seus valores religiosos, envolve essa dimensão da espiritualidade que precisa ser considerada na análise dos problemas da psique humana. Joana utiliza como terapêutica para esses problemas que são problemas da psique que ultrapassam uma encarnação, a terapia do amor de Jesus, o reconhecimento de Jesus como o terapeuta maior, a psicoterapia de Jesus, que é a psicoterapia baseada no amor, como a única forma de nos libertar dos recalques, nos libertar desses clichês mentais, de todos esses aprofundamentos
na psique humana dos nossos conflitos, das nossas dificuldades morais e espirituais que nós trazemos. Nós iniciamos no estudo a quarta obra desses 16 livros que nós vamos estudar. O nome do livro é Momentos de Saúde e de Consciência, e nessa primeira parte do estudo nós vamos fazer a análise da introdução e do capítulo 1 a 6. E aí Joana de Anjos, na introdução, chama a atenção de que a busca pela saúde integral, ou seja, uma saúde que não seja pautada apenas no equilíbrio orgânico, mas no equilíbrio também emocional e psíquico, é uma ambição humana. O homem cada vez mais busca através de novas técnicas, ele busca através de novas terapêuticas encontrar o equilíbrio orgânico, buscar o equilíbrio emocional e psíquico. Só que embora o homem consiga banir diversas enfermidades físicas com o avanço das tecnologias, com o desenvolver das suas terapeutas, novas doenças surgem. E essas doenças novas surgem em razão dos próprios problemas morais que nós vamos ver que o indivíduo tem e que ele carrega em si, que são responsáveis por esse estado, não de saúde, mas não de estado de doença. A Joana destaca que, embora nós busquemos evitar o tempo todo o sofrimento, o desgaste do corpo físico, a dor decorrente e talvez a própria morte, isso são experiências que são vivenciadas por todos aqueles que estão transitando nos reinos, no nosso planeta, no nosso mundo ainda de provas e expiações. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento aos espíritos que indicam que em alguns planetas a morte não ocorre como o nosso, em razão do menor grau de materialidade, o que vai resultar num desligamento muito mais tranquilo e acima de tudo, na ausência dessa dor que nos acompanha por nos afastarmos dos nossos amores, mas que os espíritos indicam que é um processo expiatório do nosso estágio evolutivo. Então, no mundo que nós estamos de provas e expiações, o sofrimento, a dor, o desgaste, a morte são instrumentos necessários de aperfeiçoamento para a nossa transformação íntima. Então, por mais que nós tentemos evitar o sofrimento, o desgaste, a dor e a morte, por mais que nós tentemos, através de novas tecnologias e o desenvolvimento da inteligência humana e da ciência, encontrar terapêuticas para as doenças, nós vamos vivenciando, experimentando novas doenças que são causadas pela nossa inferioridade humana, pelo modo ainda como nós não estamos ligados plenamente à espiritualidade superior, como nós trazemos ainda o desequilíbrio em nós, e esse desequilíbrio vai fazer, portanto, que os fatores de perturbação que nós vamos tratar gerem desordem na ordem da saúde, ou na área da saúde no nosso corpo físico, fazendo com que nós desenvolvamos as enfermidades. É interessante a Joana destacar que esses fatores de perturbação que são responsáveis pela desordem na nossa saúde, e não necessariamente, como nós buscamos na medicina humana, identificar como o vírus ou a bactéria ou determinado alimento. Na verdade, são alimentos que se instauram em razão da perturbação, que decorre da nossa inferioridade humana, o nosso desequilíbrio, que faz com que nós estejamos sujeitos a esses fatores de perturbação e que aí gera o desenvolvimento das enfermidades. Então, para alcançar efetivamente uma transformação na área da nossa saúde e eventualmente ser capaz de vencer esses fatores de perturbação, vencendo o nosso desequilíbrio, o espírito ele precisa se autodescobrir. Ele precisa fazer uma jornada não para fora, buscando na doença que se exterioriza no corpo a razão e a busca pelo seu fundamento, mas na realidade ele tem que encontrar as razões que existem para aquela doença internamente. Ele tem que se autodescobrir, ele tem que fazer um juízo de autopenetração no seu íntimo, com amor, claro, não com julgamento, com culpa, para que ele possa identificar os fatores que realmente de perturbação ocasionam esse desequilíbrio, mas acima de tudo, para que ele possa entender que a saúde integral, que é a saúde física, mental e emocional, ela é uma conquista interior, de forma que a saúde física vai ser sempre um reflexo da harmonia íntima da mente e da harmonia íntima das emoções desse espírito.
E aí a própria psicossomática, a Joana vai chamar a atenção, já mostra que várias doenças patológicas, né, têm origem, né, na área psíquica emocional, são as doenças emocionais, né, são as doenças que decorrem, obviamente, de causas psicossomáticas, que tem a ver muito mais com o estado emocional do paciente, em que elas se transferem para o corpo orgânico, permitindo a instalação de outras doenças, se esse efetivamente portador não conseguir melhorar. Talvez uma das doenças mais comuns é a síndrome do intestino irritável, que é uma doença psicossomática que quando a pessoa ela está num estado de emoções desequilibradas, ela vivencia situações específicas, como cólicas, dores, afins, que são psicossomáticas, ou seja, se você fizer um exame do corpo físico, não há uma causa orgânica na área gastrointestinal, mas há na realidade uma correlação entre a emoção desajustada e a doença. Então, uma vez que a emoção está desajustada, nós perturbamos o equilíbrio energético que existe entre as células, e aí essa perturbação do equilíbrio energético nas células fazem com que os fatores imunológicos que existem no corpo, né, sejam alterados, né? Essas descargas mentais destrutivas que nós fazemos com o nosso desequilibra os fatores imunológicos que garantem o equilíbrio do corpo. E aí esses fatores imunológicos efetivamente sendo depreciados, né, acaba permitindo a instalação de agentes que já existem na natureza, que já existem no nosso corpo, que acabam produzindo a degeneração do corpo, né? Por que nós não desenvolvemos tuberculose ou não desenvolvemos determinadas doenças, embora sejam vírus que estejam no corpo, estejam no ambiente? É porque o nosso corpo ainda tem um grau de fator imunológico que permite evitar a instalação dessas doenças. Na medida em que o nosso desequilíbrio vai aumentando, que nós vamos com as nossas descargas mentais que são destrutivas, porque são descargas mentais negativas, bombardeando primeiro o nosso corpo, a nossa psicosfera, nós vamos permitindo que esses agentes que já existem no ambiente ou que já existem no nosso próprio corpo possam produzir a degeneração do nosso corpo. Então, isso pressupõe o que a Joana chama a atenção do estabelecimento de uma consciência muito clara da nossa responsabilidade quanto à nossa saúde. Ou seja, que nós entendamos que para que nós possamos ter ou adquirir o patrimônio valioso que é a nossa saúde, nós precisamos ter uma conduta moral e mental harmônica, porque a saúde integral, como nós já vimos, ela pressupõe essa ligação entre saúde mental, emocional e física. E, obviamente, para o indivíduo ter uma conduta moral e mental harmônica, ele precisa estar lúcido, né? Ele precisa ter esse processo de autodescobrimento e autoconscientização da saúde como conquista interior, e ele tem que buscar o equilíbrio, ou seja, ele tem que estabelecer essa consciência de responsabilidade de que ele precisa se portar ou adquirir uma conduta que seja efetivamente capaz de manter esse estado de saúde dele. Nesse momento, na introdução, a Joana vai destacar que Jesus, em todo o Evangelho, ele acaba exaltando a harmonia moral e emocional. Se nós olharmos para o Evangelho de Jesus, a partir desse prisma, nós vamos ver que as bem-aventuranças, todas as partes das parábolas em que Jesus nos convida a refazermos os nossos passos, nos convida a novas condutas, ele está trazendo para ali os pilares de uma harmonia mental e emocional. E, obviamente, nós podemos enxergar, então, que a salvação prometida por Jesus, né, o reino dos céus, pode ser interpretado também como essa conquista não só pós-morte, uma realidade espiritual equilibrada, mas também uma conquista durante a vida material com estado de saúde integral. Então, como psicoterapeuta maior, Jesus propunha o autoexame, propunha a necessidade de refletirmos sobre a nossa conduta. As parábolas, né, elas são um convite para que nós olhemos para a conduta humana e para que nós modifiquemos ela. E a proposta de amor que ele traz como mandamento único e mandamento maior é o elemento necessário para nós conquistarmos a paz de forma integral. Aquele que ama não está em desequilíbrio. Aquele que ama não tem ódio, não tem raiva, não tem dor. E, portanto, ele encontra um estado de saúde emocional, de saúde mental, porque sua mente não vai ficar vibrando daquela forma, e ele acaba conquistando o estado de saúde física.
Então, por isso que o amor acaba sendo a chave que a Joana vai trabalhar nesse livro para nós vencermos esse enigma da enfermidade de saúde. Tem pessoas que numa gripe conseguem melhorar rapidamente, tem pessoas que precisam tomar vários e vários medicamentos e ainda não melhoram, né? Esse enigma da enfermidade de saúde só nos mostra cada vez de forma mais clara que, assim como nós já falamos, não são os elementos externos que causam a doença, porque eles já estão no ambiente, mas é o modo como o nosso sistema imunológico ele fica depreciado e, como a gente viu, pelo desequilíbrio das emoções e da mente. Da mesma forma, a saúde não é conquistada exclusivamente com a medicação, que obviamente vai atuar diante desses agentes que estão ali no corpo, mas que pressupõe para uma saúde real, uma saúde integral, o amor como forma de solução. E é por isso que ela diz que tanto as psicologias transpessoais quanto as transacionais e criativas, elas vão conquistar ou vão auxiliar o indivíduo a conquistar a si próprio como a única forma de crescimento. Ou seja, o que está por trás desses estudos teóricos da psicologia é mostrar que a conquista interior, né, é a única forma de nós alcançarmos o nosso crescimento, de nós alcançarmos a nossa harmonia mental e, portanto, desenvolver a nossa saúde integral. E é por isso que esse livro, Momento de Saúde e Consciência, a Joana divide em duas partes, né? Na primeira parte, Momento de Saúde, ela vai trazendo para nós uma série de reflexões sobre efetivamente o que está por trás desse processo de conquista da saúde mental, desse processo de conquista, obviamente, da nossa saúde das emoções e da saúde do corpo, né? Saúde física. Mas na segunda parte, Momento de Consciência, ela vai chamar a atenção que essa conquista através da ação pressupõe previamente uma conquista da consciência, né? Uma reflexão cada vez maior, uma busca cada vez maior dentro da nossa mente por uma conscientização, por uma aquisição de discernimento diante das situações com a escolha dos melhores pensamentos, palavras e condutas da nossa vida. E aí o primeiro item, ela começa discutindo a decisão de ser feliz. Conquistar a saúde é algo que nós fazemos na medida em que queremos ser felizes. Então, já vi uma advertência bem interessante. Se nós estamos doentes, é porque nós não decidimos efetivamente sermos felizes. Ou pelo menos não a felicidade que causa o verdadeiro estado de saúde. E todos os capítulos, ela começa com frases afirmativas importantes que ajudam no nosso processo de planificação mental, que eu destaco aqui também em cada uma da parte do nosso estudo. O psiquismo divino flui através de mim. A gente precisa entender que nós estamos ligados com Deus, que nós somos criaturas dele. Deus sustenta-me e me conduz em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e me impulsiona ao prosseguimento. Essa energia divina que está em nós, né, nos sustenta e nos conduz a cada dia. Se nós não sentimos ela, é porque nós nos afastamos de Deus. Mas há esse fluxo, há esse refluxo de força nos impulsionando a prosseguir. Então, de mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Depende de nós mobilizar essa energia, submetendo-se a essa força vital que vai tornar tudo o que é necessário para que nós possamos chegar às aspirações de paz. Então, nós temos a mobilização por essa espiritualidade maior, divina, por essa consciência divina das energias necessárias para o nosso processo de encontrar a nossa paz, de encontrar a nossa felicidade, de encontrar a nossa saúde. Então nós temos que tentar buscar sempre um significado positivo em tudo que nós fizermos. Nós temos que motivar a nós mesmos com novos estímulos. Às vezes as pessoas estão tristes porque elas não buscam novas ações, elas não buscam novas construções. O que ele está propondo aqui, ou melhor, o que a Joana propõe aqui para a gente, é que nós devemos buscar experiências que enriqueçam a gente, que tenham um significado positivo, animador, que nos estimule para que nós possamos seguir a nossa existência. Claro que isso vai incomodar as pessoas que nos cercam, porque quando nós mudamos, isso incomoda as pessoas porque elas veem que elas permanecem igual. Então, se elas não concordarem com as nossas opções de sermos felizes, com essas mudanças que nós vamos fazer para ter novas experiências, não devemos gerar nenhum tipo de agressão. Joana já chama atenção, não devemos brigar, mas devemos seguir em frente, continuando gerando esse bem-estar para a gente.
Essas mudanças vão fazer a gente se sentir melhor, né? Procurar fazer exercícios físicos, procurar ampliar nossa cultura e o nosso estudo com uma nova percepção intelectual, buscar desenvolver as nossas emoções através de uma meditação, de uma yoga, de um trabalho de conscientização. Esse tipo de ação vai gerar um bem-estar na gente, que vai incomodar, obviamente, algumas pessoas, mas uma coisa que a Joana de Anjos nos reafirma é que é um compromisso nosso conosco mesmo. Só a gente pode contar, no final das contas, com esse tipo de ação que a gente pode fazer. Então as pessoas podem opinar, mas a nossa rota, o nosso destino, somos nós que construímos. Então, quando a gente começar a eleger uma existência que possa ser enriquecida por essas ações que geram paz, por essas ações que geram bem-estar, não significa que nós não vamos ter sofrimentos, lutas, contratempos, dificuldades que vão aparecer, como desafios que são perturbadores, mas que reafirmam os valores em nós. Então, devem ser entendidos como desafios que são provas que precisamos enfrentar sem alterar o nosso rumo, sem desistir dessa busca pela felicidade. A vida é uma bênção, diz a Joana, e nós devemos mantê-la de forma saudável, alegre, promissora, mesmo diante das nossas expiações, das nossas decepções, das nossas dificuldades. Se nós tivermos esse engajamento para tentar tornar a nossa vida agradável, mesmo nos momentos mais desagradáveis, como diz Joana, nós vamos trazer o sol para a nossa vida todos os dias, nós vamos mobilizar essas energias que vão nos ajudar, obviamente, a vencer essas dificuldades. Então, para sermos felizes, nós vamos precisar escolher ser felizes. Então, o próximo capítulo é a liberdade de escolha, onde ela chama a atenção de que o pensamento divino concedeu a gente a liberdade de poder realizar tudo o que nós desejamos. Então, nós temos essa potencialidade divina, que é o livre-arbítrio, que nos garante a possibilidade, dentro do nosso conhecimento, do nosso discernimento, de ordenar as nossas ações, os nossos pensamentos para aquilo que nós desejamos. Então, ser feliz ou ser triste, no final das contas, é uma opção nossa. Porque ainda que nós lidemos com situações complicadas, com momentos desafiadores, é a nossa escolha como nós vamos reagir a ela. Então, nós acabamos sendo escravos de nós mesmos, né? Escravos das escolhas que nós fazemos, né? Daquilo que construiu o que a gente é e aquilo que pode e vai reconstruir o que nós seremos. Então, também, por mais que nós fizemos escolhas que não foram as melhores escolhas, a cada minuto nos é concedido a oportunidade de fazermos escolhas melhores, de modificar a nossa vida. Então, a inspiração superior não falta a gente, diz a Joana. E nós precisamos entender que a sintonia com Deus, a sintonia com essa pleiade de espíritos superiores é importante como uma inspiração pessoal para orientar esse exercício da liberdade de escolha. Então, nós precisamos, primeiramente, antes de construir mudanças para fora, construir para dentro. Precisamos construir as estruturas existenciais da nossa mente, né, em torno de um exercício melhor da nossa liberdade de escolha, onde a gente entenda que o padrão de felicidade ou de aflição somos nós que construímos. Embora nós não podemos lidar ou controlar com a realidade exterior, as provas ou expiações que vão surgir, as condutas que as pessoas vão colocar para a gente, internamente, nós podemos decidir qual o padrão que nós devemos utilizar. Se nós vamos optar por sermos sofridos diante dos nossos problemas ou se nós vamos buscar encontrar felicidade apesar deles. Então, a liberdade é parte da harmonia universal, porque se eu sei usar bem a minha liberdade de escolher ser feliz, eu consigo, então, gerar essa harmonia universal, fazer parte desse equilíbrio que compõe um todo. Então, de determinista na nossa vida, de fatalidade, é só a vida e a morte, né? E isso ainda é relativo ao equipamento orgânico, porque muitas das vezes a vida é prorrogada, ou muitas das vezes pelo livre-arbítrio, a morte é antecipada. Então o fatalismo, que é o fatalismo orgânico, é uma limitação da encarnação material, ou seja, o nosso corpo em algum momento vai morrer. E isso é a única coisa que nos limita a liberdade, que em algum momento nós não vamos poder exercer. Mas além disso, qualquer prova, qualquer expiação, qualquer mapa de provação que existe para o espírito pode ser alterado a qualquer momento com as nossas escolhas. Então nós temos que escolher lidar melhor com as situações, evitar as queixas ou as lamentações que não são proficientes nem para a gente, nem para as pessoas ao nosso redor, né? Ninguém gosta de ficar perto de alguém que está sempre reclamando de infortúnio,
que nunca busca a solução para os seus conflitos, né? Nós podemos e devemos ser felizes, precisamos exercer a nossa liberdade de escolha para isso, libertando a gente das aflições e buscando construir novas ações, novos pensamentos, novas escolhas, essa decisão de ser feliz como forma de efetivamente alcançar a nossa felicidade. Então, se para ser feliz precisamos escolher e exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha nesse sentido, obviamente que isso vai exigir da gente renovação, como na imagem mostra. Assim como as folhas caem, né, no outono, nós vamos encontrar a necessidade da renovação como uma forma de nós mudarmos o nosso roteiro para rumos melhores. Então a presença divina apoia a gente nesse processo de crescimento e de inovação. Cada momento que a vida nos oferece é uma oportunidade nova para a gente avançar ou para a gente corrigir os erros. De novo, as provas e expiações não como forma de punir, mas forma de correção de conduta, de ajustes. Tanto que se o espírito se ajusta à conduta, a prova e expiação ela nem é aplicada, ela nem ocorre com ele. Muitas das coisas que nós passaríamos já foi afastada pelo modo como nós adotamos condutas diferentes. Então a mesma coisa aqui em relação a essa questão. Cada momento novo vai ser uma oportunidade ou de nós avançarmos ou de nós pararmos para corrigir os erros, para fazer verdadeiros avanços. Então, as transformações que a vida vai trazendo para a gente são fases de desenvolvimento, né? A poda renova, a dor desperta, a provação nos educa, a alteração de comportamento, né, propõe o nosso esforço. Então, cada oportunidade que a vida nos traz deve ser vista como uma oportunidade de desenvolvimento mental desse espírito. E nós todos estamos fadados à felicidade, é o que diz a Joana. E nós vamos encontrar a felicidade mediante esse processo de renovação e de luta. Porque nós somos filhos de Deus criados para a felicidade. E nós vamos alcançá-la na medida que nós formos capazes de evoluir. E aí, eu trouxe um ciclo aqui bem interessante que eu uso na psicologia, né? Que o pensamento gera sentimento. Né? A gente pensa assim às vezes, mas estou me sentindo tão triste, por que eu estou me sentindo triste? Tirando obviamente as causas de processo obsessivo ou de mediunidade, muitas das vezes a nossa tristeza vem dos pensamentos que nós estamos cultivando. Você começa a lembrar daquilo que a pessoa fez com você, ou você começa a lembrar de uma situação que você venceu, e aquilo dali, por mais que naquele momento não te gere tristeza, em algum momento vai acabar gerando. Pensamento gera sentimento. E o sentimento acaba gerando uma ação. Você começa a ficar triste e aí você começa a ficar deprimido. Né? Todo sentimento gera uma ação. Quando você está alegre, você vai gerar condutas ou vai gerar ações positivas. Quando você está deprimido, você vai gerar ações negativas. E aí o resultado é o que vai te dar alegria ou amargura na vida. Né? Se eu tenho pensamentos lembrando das coisas ruins da vida, eu acabo estimulando o sentimento de tristeza, que acaba me fazendo ter ações negativas, a pessoa fica desanimada, desestimulado, não quer fazer nada, e o resultado é um estado de angústia e sofrimento. Então nós precisamos renovar isso, porque a vida é um incessante mecanismo de transformação. Nada é igual, nenhum dia é igual ao outro. Se nós olharmos para a natureza, cada hora é uma mudança, uma transformação. Né? A mudança é o fenômeno natural da renovação da vida. Tudo que não se renova acaba morrendo. Né? E a própria morte, o Allan Kardec trabalha no Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos explicam, é um resultado também de transformação, que vai resultar em nova vida. Então nós precisamos entender que nós não podemos ficar com a nossa vida parada, porque o objeto da vida não é isso. Né? A vida é para ser transformação. Então, as nossas emoções se transformam ao longo dos anos, né? Às vezes a pessoa era paciente, né? E vai começando a apresentar sinais de impaciente, né? Por quê? Não é que ela era paciente, né? Mas ela já tinha uma impaciência latente nela e as situações da vida vão transformando aquela falsa paciência e mostrando a impaciência que existe nela. Então as nossas emoções vão se alterando ao longo do tempo, reafirmando ou não os valores que nós temos. A nossa organização física vai mudando ao longo do tempo. Passada a idade, a gente já não tem mais aquela energia que nós tínhamos, né? A capacidade de fazer certas coisas que nós fazíamos. Os nossos comportamentos vão mudando ao longo dos anos.
Aquilo que nós falávamos quando era mais jovens, hoje a gente já não fala, pensa e guarda para a gente. Ou seja, tudo vai sendo modificado dentro de um grande plano de desenvolvimento do espírito, porque as ocorrências, as circunstâncias, as ocasiões que a vida vão trazendo para a gente é para fazer essas mudanças no nosso comportamento, nas nossas emoções, no nosso pensamento. Então nós devemos abençoar, porque as pessoas que acabam nos ensinando são as pessoas mais difíceis, né? As pessoas mais complicadas, que nos colocam às vezes nas situações mais horríveis possíveis, mas que são oportunidades, são circunstâncias, são ocorrências, que se a espiritualidade deixou ocorrer, é porque ela percebeu que haveria um aprendizado ali. E essas alterações vão cada vez mudando a nossa psique e vão ampliando o nosso grau de consciência da vida. E a gente vai ficando cada vez mais consciente dos valores morais em cima dos valores materiais, né? Das questões espirituais em relação às coisas mundanas. A gente vai ampliando a nossa conscientização cada vez mais. Isso é importante porque, como nós vimos no ciclo, né? Pensamento gera emoção, que gera ação, que gera resultado. Conforme eu penso, eu acabo agindo. Essa é a grande dificuldade das pessoas fazerem uma mudança íntima. Não adianta chegar ao Réveillon e a pessoa falar, olha, eu vou fazer isso a partir do dia 1º. Porque por mais que ela queira mudar a conduta, se ela não mudar a forma dela de pensar, ela não consegue resolver. Então não adianta eu pensar que eu vou começar a dieta no dia 1º. Mas quando vem a comida, eu já estou me sentindo alimentado o suficiente, eu penso, não custa nada comer mais um pouco. A mudança começa primeiro na psique, no pensamento, né? No processo decisório do espírito. E a renovação vem depois. Então, as nossas ações, elas são fruto dos nossos pensamentos. E eles vão exteriorizar os nossos níveis psicológicos. Se nós conversarmos com uma criança, nós vemos o grau de falta de maturidade dela, né? Pelo modo como ela pensa determinadas coisas, que ela pensa que as nuvens são coladas no céu. Ou seja, ela vai mostrando ali o nível psicológico dela, pelos pensamentos que ela tem. Isso é importante, que a nossa realidade espiritual, ela não é expressa pelo que nós fazemos. A nossa realidade espiritual é expressa pelo que nós pensamos. Porque às vezes nós simulamos, fazemos um simulacro das nossas ações. Então às vezes a pessoa está fazendo a caridade na casa religiosa, mas no coração dela tem muita mágoa. Então aquele ato de amor é um simulacro. Então nós temos que entender que o que forma verdadeiramente a ação são os nossos sentimentos. Eles são formados pelos nossos pensamentos. E é eles que expressam a nossa realidade espiritual. Tanto assim é que são eles que atraem os nossos obsessores ou protetores. Tanto assim é que quando nós desencarnamos ou desencarnarmos, são os nossos pensamentos que vão conduzir a gente às faixas vibratórias superiores ou inferiores do plano espiritual. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa natureza é mental e que os nossos pensamentos que demonstram não só o nosso nível psicológico, mas a nossa realidade também espiritual. Então, os nossos pensamentos acabam seguindo, no final das contas, as nossas aspirações, né? Os nossos desejos, né? No final das contas, né, eles exteriorizam os sentimentos que nós temos, né? Então, nós precisamos, né, elaborar melhor a nossa construção mental para que a nossa emoção também seja uma emoção equilibrada. E é assim que nós vamos encontrar a felicidade e é assim que nós vamos encontrar, eventualmente, a nossa saúde. Então, a decisão de ser feliz pressupõe uma liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha pressupõe, obviamente, uma renovação das minhas ações que vão produzir uma verdadeira liberação na minha vida. Porque a força divina, como nós vimos, ela perpassa a nossa mente, ela perpassa o nosso corpo. Então, se nós renascemos em situações difíceis, é para treinar a nossa evolução, obviamente, a nós melhorarmos, né? Ou seja, nós vamos buscar umas novas ações que garantam a gente encontrar a harmonia. Então, o mal que fazem para a gente, né, acaba sendo um bem para a gente, porque eles vão treinar a nossa evolução. Então, eu não posso estigmatizar esse mal, eu não posso tornar ele como um fator de desequilíbrio, eu não posso usar esse mal como um fator de mágoa, de ódio, de dor, porque nós estamos utilizando eles para o nosso processo positivo, para o nosso processo evolutivo. E as pessoas que fizeram esse mal para a gente, elas também são vítimas delas próprias, porque elas não sabem as consequências do que elas fazem contra elas. Então a gente precisa aceitar isso como uma forma de conquista da nossa libertação. A imagem é bem representativa em relação a isso, né?
É como se nós estivéssemos na encarnação dentro de um verdadeiro labirinto, onde as situações da vida vão nos forçando a cruzar novos caminhos, vão nos forçando a cruzar novas escolhas, vão nos forçando a desenvolver potenciais da nossa vida e garantir que nós possamos efetivamente evoluir. Então, quando nós lançamos para nós cargas mentais negativas, de dor, de sofrimento, de resignação, de raiva, de revolta, nós acabamos desorganizando as engrenagens da nossa mente. A nossa mente não fica confusa, irritada, a gente não pensa direito, fica desanimado. Isso acaba desorganizando as engrenagens do nosso corpo físico, que reage ao nosso estado mental e emocional, como a gente já viu. Então a gente tem que tentar, dentro desse labirinto, ficar batendo com a cabeça na parede, ficar pensando nos caminhos que foram fechados, nas portas que não foram dadas, nas respostas que foram ruins, nessas reminiscências deploráveis que a vida traz, de situações que a gente passou, que foram sofridas, e não estamos aqui negando as dificuldades que nós vivenciamos, que cada um de nós sabemos, as coisas injustas que nós passamos, mas se nós ficarmos nos submetendo a essas reflexões, batendo com a cabeça, achando que a gente não tem como se superar e não buscando novos caminhos, nós vamos fazer um processo de infeliz masoquismo, diz a Joana de Anjos, que não vai eliminar o problema, vai ficar vitalizando e vai fazer com que a gente fique numa atitude negativa e perturbadora que não vai conduzir a gente efetivamente para a nossa libertação. Então nós precisamos entender que os problemas que a vida coloca para a gente, que as situações difíceis que a vida colocou, é para nos forçar a encontrar soluções, é para nos forçar a buscar caminhos diferentes, é a vida nos empurrando para evoluir. Então as dificuldades são para desafiar os nossos valores. As pessoas que causaram essas dificuldades, é uma situação delas, foi o erro delas. Nós não precisamos e não devemos, em um outro capítulo a Joana vai chamar a atenção, ficar responsabilizando elas, que se o Pai permitiu é para o nosso aprendizado, para desenvolver a nossa capacidade, e vamos combinar que a gente sai bem melhor disso. E é isso que a Joana quer chamar a atenção em relação à saúde e bem-estar. Porque se eu tenho esse auxílio divino cada dia da minha vida, me estimulando, buscando trazer na minha vida as energias salutares para eu movimentar as forças da vida para me libertar, que não faço, porque eu ainda não me ligo com essa psique divina, por isso que a gente tem que tentar orar cada vez mais, a gente tem que tentar cada vez mais estar sintonizado com as forças superiores da vida, pelos bons hábitos, não só pela oração, mas pelos bons hábitos, uma leitura edificante, né, uma música harmoniosa, né? Se eu consigo sintonizar com esse auxílio divino, ele me invade, me encoraja. Quando a gente faz a prece, a gente se sente melhor. Então ela empenha a gente a abandonar a acomodação e desânimo. Ela revigora a gente a prece, nos ajudando a conquistar os recursos superiores, né? Então, se nós estamos observando ao longo do nosso dia que a gente está com pensamentos tristes, desanimados, que a sombra da tristeza está se abatendo sobre a gente tem que entender que somos nós que estamos sustentando elas com o pensamento. Então, nós temos que usar esse sol do esforço pessoal de tentar mudar, esse sol que a prece é, para a gente buscar separar essa energia. E para a gente alcançar isso, então, e a imagem bem representativa, a gente precisa planificar. A gente tem que parar de deixar o nosso pensamento solto, livre, né? Deixar nossa mente apta a qualquer tipo de pensamento. Então, às vezes, a gente está vendo televisão, aparece uma imagem de um filme de terror, né? E você deixa o seu pensamento ir para o desespero daquilo, né? Às vezes chega alguém irritado no seu trabalho, com aquela energia desequilibrada, você deixa o seu pensamento aos pouquinhos sendo infiltrado por aquele agente até você explodir. A gente tem que planificar melhor o nosso pensamento, entendendo que qualquer projeto na vida, qualquer obra, precisa ter, para ter uma qualidade, um planejamento. Se você contrata um pedreiro que vai fazer uma construção e ele não se planeja, ele vai desperdiçar tempo, material e não vai chegar num resultado bom. Então, a transformação íntima também pressupõe planejamento. Também pressupõe que a gente sustente mentalmente essa decisão. Então, nós temos que evitar ficar ligados aos atavismos infelizes que nós vivemos, ficar ligado a esses atavismos infelizes que nós trazemos dos nossos desequilíbrios, daqueles pensamentos que nós sabemos que não devemos ter, mas que temos, né? Do ódio, da inveja, da maledicência, do egoísmo, essa pleiade de sentimentos negativos que a gente traz. A gente precisa planificar a nossa mente para entender. Então, tudo bem, nessa situação eu reajo com raiva, porque eu fico muito irritado que a pessoa foi injusta comigo.
Então existe uma falta de resignação em mim. Então a falta de resignação acontece nessa circunstância. Então eu preciso entender e lidar com isso, né? Por que a situação aconteceu? Por que foi? Eu posso evitar? Não posso? Como é que eu vou lidar com isso? Então assim, eu vou encontrar em mim, né, esse elemento, essa construção de como reestruturar meu campo mental, para saber que quando eu estiver naquela situação de novo, eu não vou me deixar cair naquela situação. Eu não posso deixar minhas resistências morais, diz a Joana, enfraquecidas. Eu tenho que reforçar os meus valores, entender, olha, independente da pessoa gritar ou falar comigo, ela de uma forma grosseira, aquilo não influencia em quem eu sou. Ela não sabe quem eu sou, né? Ela não pode tirar minha paz, a paz é minha, é um valor meu. Então a gente precisa encontrar as resistências morais. Como é que eu vou resistir nesse momento? Quando ela falar, eu não vou me concentrar tanto no detalhe das palavras que ela está falando. Eu vou levar meu pensamento numa prece, por exemplo. Eu vou buscar construções mentais que sejam edificantes e atos que sejam saudáveis, né? Volto a falar, um exercício físico, um estudo adequado, né? Um hobby cultural, que aí nesse momento eu vou construindo isso para poder saber como lidar com aquela situação, saber como superar isso. E isso que é a planificação. Eu tenho que estabelecer as minhas metas, olhar para mim o que eu preciso mudar. O nosso caderno de estudo, para quem faz também um encontro presencial, é esse indicativo, né? Onde a gente no caderno coloca as reflexões que a Joana colocou, olha para a gente o que precisa mudar e começa a pensar, colocar no papel isso. A gente tem que começar a olhar no papel o que me incomoda, quais são os defeitos que eu sei que eu preciso alterar, quais são as dificuldades que eu tenho e eu preciso fazer essas modificações, né? E para fazer isso, eu preciso ter muito amor. O que nos dá paz é o amor. E o amor divino está em nós. Quando a gente faz uma prece de coração, a gente sente a paz vindo. A gente sente o amor dele vindo. E esse amor de Deus nos leva a amar os próximos, como na imagem Madre Teresa de Calcutá, ajudando as crianças. Então, cada vez que a gente sente Deus, a gente tem que dividir esse amor com o próximo. A gente tem que amar a si mesmo, se renovar, entendendo que o amor é a meta da vida, entendendo que Jesus, como está na imagem, nosso exemplo maior, amou, fez dos seus passos o amor e mostrou que todas as construções que permanecem, como as suas palavras, que mais de 2000 anos depois, ainda quando a palavra escrita não era difundida, permanece a lição de Jesus, permanece o seu evangelho, porque é um evangelho de amor. E nessa pedra angular do amor, que é a pedra que tem 3 ângulos, né? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, nós precisamos entender que amar a Deus é respeitar todas as outras criaturas, até aquelas que nós não gostamos, não concordamos, né? Até aquelas criaturas que para nós pareçam pequenas, as criaturas da vida, né? Os outros animais, os outros seres do reino. Nós precisamos entender que tudo faz parte de Deus, tudo faz parte do conjunto cósmico e que amar a Deus é ter uma ação que preserve a vida do outro, a vida de tudo na natureza, a vida que compõe esse espectro lindo, cósmico, universal, que estamos ligados. Entender que o amor ao próximo, então, vai ser consequência, porque se eu amo a Deus, eu respeito o que Ele criou, eu respeito a vida. Então, eu respeito ao próximo. Eu demonstro ao próximo fraternidade, ainda que eu não entenda, ainda que eu não concorde, ainda que eu não aceite ele, eu vou ter fraternidade com ele, entendendo que ele é o meu irmão. E para fazer isso, eu preciso amar a mim mesmo. Me aceitar com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, entender que eu tenho vários tesouros adormecidos, que hoje eu posso não ser uma pessoa plena, mas que eu tenho as capacidades dentro de mim e que eu preciso então preservar a minha vida, eu preciso me dignificar, eu preciso desenvolver o que tem melhor em mim, porque me amando eu vou ser capaz de amar o próximo, vou ser capaz de amar tudo e vou ser capaz de encontrar, portanto, a saúde, o equilíbrio. Então, de Joana, dedica-te à meditação salutar em torno das tuas deficiências para corrigi-la e dos teus valores para ampliá-los. Olhar o que está de errado em mim que eu preciso mudar e os valores que eu preciso desenvolver, a paciência, a resignação, a disciplina. Usa da severidade conosco sem ser cruel, mas exigindo o comportamento certo. De amor sem ser piega, sem nos colocar na posição de inocentes ou de vítimas, para nos colocarmos em rota de equilíbrio, de crescimento. Amar a si mesmo é a maneira de se aprimorar em espírito
em emoção e em corpo, de forma que nenhum deles fique para trás. Então, quando a gente se ama, a gente equilibra o espírito, ou seja, equilíbrio mental, a gente equilibra a emoção, ou seja, equilíbrio emocional, e a gente equilibra o corpo, equilíbrio físico, e aí encontramos a saúde integral, que é o objeto da discussão da Joana nessa obra. E com essas reflexões belíssimas, nós encerramos essa primeira parte do estudo, elevando o pensamento a Ti, nosso Pai, agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa chance de transformação que você nos traz através do ensinamento. Agradecemos a espiritualidade maior pela oportunidade desse trabalho, os espíritos que acompanham esse trabalho perante a Casa Espírita. Te agradecemos, Joana de Anjos, pelas lições, por nos trazer com tamanha profundidade os problemas da nossa psique humana. Agradecemos a mediunidade de Valdo Franco, que permitiu que essas mensagens chegassem até nós. Agradecemos o nosso protetor, os nossos espíritos familiares que nos acompanham, que nos afastam do mal que nós não precisamos vivenciar, Pai. Te agradecemos acima de tudo, a Ti, Jesus, pelo Evangelho de amor, e a você, Pai, por estar conosco, pela vida, pela oportunidade que você nos concede a cada momento. E assim, Teu nome, em nome da espiritualidade maior que está amparando esse trabalho, em nome, portanto, de todos que estão voltados para a transformação moral, para a melhoria, nós te pedimos, Pai, que possamos encerrar os trabalhos de hoje, dando graças a Ti.